E aí, gente, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, onde você estiver nesse mundão de Deus aí, ó. Tudo tranquilo, tudo beleza? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma, tranquilo? Canal Paulo Dharma, sou o Paulo. Antes de qualquer coisa, se você quiser, ó, curte o vídeo, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta sobre o livro que eu vou falar aqui um pouquinho aqui, tá bom? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma. Curte o vídeo e se inscreve no canal, tranquilo? Beleza? Ó, hoje eu quero falar um pouquinho dessa maravilha aqui, ó. Tempo de Despertar, do Oliver Sacks. Já ouviu falar? Já? Esse livro foi uma grata surpresa para mim, porque, assim, é um material, né, que eu posso dizer assim que eu não sou muito versado. Neurociência, medicina, assim, eu tenho preconceitos, né? Pode-se dizer assim, preconceitos. Mas quando eu vi o nome do Oliver Sacks e eu sabia que tinha esse filme aqui, ó, Tempo de Despertar, de 1990, eu pensei com meus botões, se o filme é bom, o livro provavelmente também é. Também é. Eu fiquei naquela, né? Será? Aí quando o livro caiu na minha mão, eu peguei, oba, vou ler, vou ver vou fazer as comparações de praxe, né, entre o livro e o filme, ver o que podia sair daí. E foi uma grata surpresa. Tanto que Oliver Sacks está na minha lista agora de leitura, né, ad eterno. Enquanto tiver, vou estar lendo, vou ter material dele para ler, tem material dele para fazer vídeo, e aí por aí vai. O livro, ele versa sobre os trabalhos que o Oliver Sacks fez no Monte Carmel, uma clínica, entendeu? Para pessoas com deficiências. Ele chegou lá nos anos 60 e por volta de 1966 para trabalhar com um grupo de pessoas com deficiência que estavam lá há pelo menos 40 anos. Esse pessoal estava lá há 40 anos e eles estavam com problemas. Eles estavam com a doença, vou pegar o nome aqui da doença, a doença do sono, encefalite letárgica. Você já ouviu falar nisso? Já ouviu falar? Não, né? Por volta entre 1915 e 1926, depois da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas foram contaminadas pela gripe espanhola e derivadas dessa gripe espanhola veio essa encefalite letárgica que matou cerca de 500 mil pessoas ao longo desse tempo, entre 1915 e 1926. Ela é uma... O Dr. Oliver Sacks, ele foi em 1966 trabalhar com pessoas com transtornos mentais nesse Monte Carmelo. E lá ele reparou que tinha um grupo de doentes, né, que estavam lá há 20 anos, 25 anos, 30 anos, assim, sem nenhum tipo de movimento, sem nada, tava lá. Tinha alguns que a família fazia algum tipo de acompanhamento, mãe, estava lá, ele foi começar esse trabalho, e aí ele percebeu que muitos que estavam ali por conta dessa doença vinham desde 1926 com a chamada doença do sono. Eles estavam lá, esquecidos. Como a ciência particularmente não deu muita bola, morreram as pessoas lá nos anos 20 e tal, e depois o assunto foi completamente esquecido, essas pessoas também estavam esquecidas também nas clínicas. Essas pessoas que sofriam dessa paralisia corporal, pode-se dizer. Estavam lá. E o Oliver Sacks, como ele era um médico, entendeu? E estava procurando alguma forma de dar uma satisfação, algum tipo de tratamento para esse pessoal, ele reparou uma coisa interessante, que nos anos 50 tinha a tal da dopamina, entendeu? A dopamina, que é algo que o organismo ele
dá, né, ele traz para as pessoas, ele é um neurotransmissor com pessoas com doença de Parkinson. Ele pensou com os botões dele que ele podia, de repente, dessa dopamina, trabalhar algum tipo de medicamento, um tipo de medicação que já estava sendo desenvolvido ali por volta dos anos 60, que era a levodopa. E ele pensou com os botões dele, né, se era bom para os pacientes com Parkinson, podia ser que para com a doença do sono também podia trazer algum alento para esse pessoal. E foi isso que ele fez. Por volta de 1969, ele começou a ministrar gramas dessa levodopa para alguns desses pacientes que estavam já há 20 anos, 25 anos, sem nenhum tipo de movimento, assim, completamente sonados. Ele fazia os testes, pegava as gramas do remédio e passava para esse povo. E aí foi o milagre. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ele vai explicar aqui como é que foi isso aqui, ó. Ó, a levodopa é uma droga milagrosa. Essa expressão é usada em toda parte e talvez não seja de surpreender, já que o próprio médico que primeiro a empregou, Dr. Jorge Coetzee, a denomina uma verdadeira droga milagrosa de nossa época. É curioso ouvir médicos e outras pessoas sensatas em pleno século XX, na época que ele estava escrevendo o livro aqui, falar em milagres e referir-se a uma droga com expressões messiânicas. E o entusiasmo arrebatador despertado pelos informes sobre a levodopa no mundo como um todo, entre os médicos que a prescrevem e pacientes que a tomam, também isso é espantoso, indicando que sentimentos e fantasias de natureza extraordinária estão sendo evocados e cultivados. A história da levodopa tem estado intimamente entrelaçado nos últimos 6 anos com devoções e sentimentos de cunho místico. Não pode ser compreendida sem referência aos mesmos, e seria por demais enganoso apresentá-la segundo sua perspectiva puramente prosaica e histórica. Nós racionalizamos, distinguimos, fingimos que a medicina moderna é uma ciência racional, toda fatos, sem tolice, exatamente o que aparenta ser, mas basta perfurar seu verniz reluzente que ela se abre por inteiro e nos revela suas raízes e alicerces, seu velho coração misterioso de metafísica, misticismo, magia e mito. A medicina é a mais antiga das artes e a mais antiga das ciências. Como não esperar que ela emane dos conhecimentos e sentimentos mais profundos que há em nós? Só para lembrar que farmácia em grego é feitiçaria. Farmacos em grego é feitiçaria. Daí vem o nome que nós, trouxemos do grego para cá. Entendeu? Ele continua. Existe, evidentemente, uma medicina prosaica, a medicina comum, trivial, corriqueira, a medicina da topada no dedão, da amigdalite aguda, do joanete, do furúnculo, mas todos nós acalentamos a ideia de um outro tipo de medicina, de uma espécie totalmente diferente, algo mais profundo, mais antigo, extraordinário, quase sagrado, que nos devolverá a saúde e a integridade perdidas e nos dará a sensação de perfeito bem-estar. Porque todos nós temos o sentimento básico, intuitivo, de que já fomos saudáveis e nos sentimos bem, de que estivemos à vontade, em paz, confortáveis no mundo, totalmente ligados aos alicerces do nosso ser, e de que em algum momento perdemos esse estado primevo, feliz, benigno, e fomos acometidos por nossa atual doença e sofrimento. Possuímos algo de infinita beleza e preciosidade e o perdemos. Passamos a vida procurando o que perdemos e um dia, talvez, subitamente o encontremos. E esse será o milagre, a redenção. Essas pessoas, elas estavam nesse Monte Carmel há muitos anos. Pessoas que tinham perdido tudo. Elas, assim, as histórias que o Oliver Sacks conta aqui, os casos que ele conta aqui, são de pessoas assim que tinham, uma vida. Um mexia com música, outro pintava quadros, tinham vida. E de um momento para outro, essa saúde deles acabou de uma hora para outra. Eles simplesmente foram acometidos de algo assim assombroso, estranho, esquisito.
essas pessoas simplesmente dormiam, a face rígida, sabe, sentados numa cadeira, alguns tinham a música, ó, o som, a beleza da música, e só despertavam quando escutavam uma bela melodia, algo assim. Aí a música acabava, ela voltava à rigidez anterior que estava. E isso foi assim, pessoas com vida que passaram 10, 20, 30 anos da mesma forma, e nenhum médico conseguia resolver. Quando ele fala aqui do milagre, ele fala exatamente dessa esperança que é muitas vezes a medicina, essa esperança que a medicina dá para as pessoas, mas é muitas vezes uma esperança falsa, uma esperança mentirosa, entendeu? Porque você está mexendo com individualidades como ser humano, né? E cada um tem uma forma de encarar a sua saúde, o seu ser dentro da vida. Entendeu? E essas pessoas, elas contraíram essa doença do sono e nunca mais se recuperaram. Nem quando foi passado para eles a tal da levodopa, que ela deu uma ideia rápida de que essas pessoas podiam se recuperar, que elas podiam voltar para a sociedade, voltar para a vida, mas rapidamente essa esperança ela foi se diluindo, foi acabando. Entendeu? Isso é bem relatado no próprio filme. Como acontece. Olha ele continuando aqui, ó. Podemos esperar encontrar ideias assim em seu mais alto grau naqueles que estão passando por extremos de sofrimento, doença e angústia, naqueles que são consumidos pelo sentimento do que perderam ou desperdiçaram e pela urgência de recuperá-lo antes que seja demasiado tarde. Essas pessoas ou pacientes procuram padres e médicos com a ânsia desesperada, dispostas a acreditar em qualquer coisa que lhes suspenda os tormentos, que as regenere, salve, redima. Tem a credulidade proporcional ao seu desespero. São vítimas predestinadas de charlatães e entusiastas. O sentimento do que se perdeu e deve ser encontrado é essencialmente metafísico. Se interpelarmos o paciente em sua busca metafísica e lhe perguntarmos o que é que deseja ou procura, ele não nos dará uma lista classificada de itens, mas dirá simplesmente: minha felicidade, minha saúde perdida, meu estado anterior, um senso de realidade, a sensação de estar plenamente vivo, etc. Ele não anseia por isso ou aquilo, anseia por uma mudança geral na constituição das coisas, para que tudo fique bem de novo, sem defeitos, como era antes, o passado, né? Como eu era saudável, como há 10 anos atrás eu tinha saúde, hoje eu já não tenho, entendeu? Eu vivo pro passado, quando eu podia ir para lá e para cá, podia fazer minhas coisas, hoje eu não posso fazer nada. E é nesse momento, quando está procurando aqui e ali com tamanha e tão dolorosa urgência, que ele pode ser induzido a um erro súbito e grotesco. Pode, nas palavras de Donne, confundir a loja do boticário com a deidade metafórica, um erro que o farmacêutico e o médico podem sentir-se tentados a encorajar. É nessa altura que ele, na ignorância, e seu farmacêutico e seu médico, talvez de má fé, afastam-se juntos da realidade e que a verdade metafísica fundamental é subitamente distorcida e substituída por uma corrupção ou falsidade fantástica, mecânica. O conceito quimérico que agora passa a imperar é o das ilusões do vitalismo ou materialismo. A ideia de que saúde, bem-estar, felicidade, etc., pode ser reduzidos a determinados fatores ou elementos, princípios, fluidos, humores, comodidades, coisas que podem ser medidas e pesadas, compradas e vendidas. A saúde assim concebida é reduzida a um nível, algo a ser titulado ou completado de maneira mecânica. A metafísica em si não faz esse tipo de redução. Suas condições são as da organização ou ordem. A redução fraudulenta parte de alquimistas, curandeiros
e seus equivalentes modernos e dos pacientes que anseiam a qualquer custo por ficar bons. A saúde, senhoras e senhores, a saúde. Ficar saudável, ficar bom de novo. Nós ao longo da vida, nós vamos perdendo, né? Nós tínhamos e nós vamos perdendo. Entendeu? Olha, o que ocorre hoje no mundo, né? As pessoas correndo atrás do negócio aí que vocês sabem bem, né? Vocês sabem bem, as pessoas desesperadas, pegando na mão de enfermeiros e enfiando no próprio braço, né? Desesperados, medo de morrer, né? Medo de morrer, medo do vir a ser, medo do que pode vir a ser, você ter que parar num hospital aí e ser entubado. Esse é o terror das pessoas hoje. E o que é engraçado, que era o mesmo terror de 100 anos atrás. Aqui, ó. Deixa eu parar para olhar aqui, ó. Olha aqui. Ó. Aqui, ó. Ó. Isso aqui são as notícias de jornal, ó. De 1921, 1922. Coincidentemente, ó. O perigo do micróbio do sono, epidemia. Olha que interessante. Epidemia é mais grave na Itália e Grã-Bretanha. Recordes em mortes. Crianças entre as vítimas. Tragédia da doença do sono. Mentes pervertidas e corpos arruinados. A doença do sono se alastra. Casos fatais. Caçada ao germe fugitivo. Eu já vi isso em algum lugar. Já vi. Isso foi há 100 anos atrás, 1920, 1921. Depois como eu falei, né, depois quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, aparece a gripe espanhola, e aí, advindo da gripe espanhola, vem essa doença do sono, que vai pegar muita gente. Como eu falei, 500 mil pessoas, que eles dão como dados, né, 500 mil pessoas morreram. Olha aqui o que ele escreve aqui, ó. É dessa medicina aviltada que surge a ideia de uma substância mística, uma droga milagrosa, algo que virá mitigar todas as nossas fomes e males e nos redimir instantaneamente de nosso estado miserável, equivalentes metafóricos do elixir da vida. Aí ele fala aqui, né, a ideia das substâncias místicas surge de uma reductio ad absurdum, de duas visões de mundo que legitimamente aplicadas possuem grande elegância e poder. Uma é a visão mosaica ou topista, associada às filosofias do empirismo e do positivismo. A outra é a visão holística ou monista. Elas derivam, respectivamente, da metafísica aristotélica e platônica. Usadas com conhecimento e com total compreensão de seus poderes e limites, essas duas visões de mundo têm constituído a base de descobertas fundamentais da fisiologia e psicologia nos 2 últimos séculos. Platonismo e aristotelismo, que rege o nosso mundo ocidental, os dois. E combinando tudo isso aí nessa máquina, faz ser o que está aí, faz ser o que nós somos, dia a dia. Aqui ele prossegue aqui, ó. Essas ideias e esperanças conservam ainda hoje toda a sua antiga força mágica e mística, e muito embora possamos repudiá-las, revelam-se nas próprias palavras que usamos. Vitaminas, que é aminas vitas, e o culto das vitaminas, ou aminas biogênicas, que é aminas que dão vida, das quais a própria dopamina, a substância biologicamente ativa na qual se converte a levodopa, é um exemplo. A ideia desses remédios místicos, vivificantes, sacramentais, origina inúmeros cultos e modas, além de entusiasmos de um tipo particularmente exagerado e intransigente. Exemplos disso são a adoção por Freud da droga cocaína, as primeiras reações eufóricas ao aparecimento da cortisona, quando algumas conferências médicas, nas palavras de um observador contemporâneo, mais pareciam um culto evangélico, o atual panorama da droga no mundo e não menos nosso presente entusiasmo pela droga levodopa. É impossível evitar a sensação de que, nesse caso, acima de todos os entusiasmos legítimos, encontramos aquele entusiasmo especial, aquele misticismo de um tipo mágico. A medicina, segundo a visão do Oliver Sacks, né? E que, ó, vou te falar um negócio. O Oliver Sacks, ele não era um sujeito muito bem aceito no meio da ciência médica. Ele tinha severas críticas, como eu li aqui.
a esse tipo de milagre, entendeu? Ele era um cara, ele falecido em 2015, ele era um cara outsider, vamos dizer assim, né? Ele, durante muitos anos, por exemplo, lá nos anos 60, ele andava de moto, tinha a galera da moto. Ele era um sujeito que, assim, diferente, entendeu? Ele participava de campeonatos de halterofilismo. Ele era um cara muito forte. Ele chegou a levantar num campeonato 200 quilos, só para você ter uma ideia. Então, ele, como observador desse pessoal, ele tirou as conclusões dele e levou essas conclusões para as revistas médicas. Mas as revistas médicas, como diz assim, como isso aqui não está amparado no positivismo médico, né? Se é comprovação, você só estava observando, esse material seu não tem muito valor. Olha, não tem muito valor. Aí o que ele faz? Ele vai, senta e escreve o tempo de despertar. Ele vai pegar cada um dos pacientes dele, que ele tinha uma visão muito interessante sobre os pacientes, diferente dessa medicina geralzona. Ele pegava cada paciente e observava cada um deles, nos mínimos detalhes, entendeu? Tinha uma empatia, ele tinha uma empatia com os próprios pacientes, que é diferente, por exemplo, desse médico que nós conhecemos aí, que não olha nem no olho do indivíduo, da pessoa. Esses casos que ele relata aqui são casos em que ele conviveu um a um com as pessoas. Em outros livros que eu já vi dele, ele passava um processo de convivência com o paciente. Ele tinha esse diferencial, entendeu? Ele convivia com esse paciente nos mínimos detalhes. Ele vivia com eles. E aí, quando ele vai sentar para escrever sobre cada um deles, ó, eu tô vendo aqui, que ele botou em, né, nomes fictícios, né? Rolando P. Ó, tem outro aqui. São casos muito interessantes, ó. Esther Y. Tem o do Lucy Kill. Tem aqui no livro, tem Cécio M. Tem aqui vários e vários e vários. São histórias diferentes de tratamento. Tratamentos que 90% não deram muito certo. A levodopa, no final das contas, ela trouxe mais transtorno do que resolveu o problema desse pessoal. Muitos que eu até deixei aqui, ó, Rolando P. Rolando P foi o caso que estava no filme, que foi o caso do Robert De Niro no filme. Rolando P. Que é um caso muito triste. Quem viu o filme vai saber do que eu estou falando. Rolando P. E tem outros aqui. Eles são vários e vários e vários que ele relatou, que depois com o filme, o livro se tornou... fez muito sucesso. Olha só isso aqui. Viu? Olha só. Rose R. A senhora, como é que é o estilo dele? Ó. A senhorita R nasceu na cidade de Nova York em 1905. Filha caçula em uma família numerosa, abastada de pessoas talentosas. Na primeira infância e na idade escolar, ela esteve livre de doenças graves, sendo desde bem pequena grande apreciadora de divertimentos, jogos e brincadeiras. Alegre, talentosa, com vários interesses e hobbies, encorajada no imenso carinho e amor da família e com uma ideia bem segura de quem era, qual sua posição e por que era assim, a senhorita R passou bem longe de problemas neuróticos ou crises de identidade significativos durante seu crescimento. Você vê que não tinha nenhum tipo de problema, nada, zero. Simplesmente uma pessoa desse naipe aqui foi acometida da doença e a vida dela acabou. Foi o que eu tinha falado anteriormente. A vida simplesmente acabou. E não teve levodopa que resolvesse. Aqui. Olha lá. Mas a senhorita R não se recuperaria dali uma semana, quando ela teve a doença do sono, nem dali um ano ou 40 anos. Recobrou a capacidade de falar em sentenças breves ou fazer movimentos súbitos antes de ficar hirta de novo. Apresentou uma crescente retração. Aí ele vai falar exatamente sobre como essa pessoa que tinha uma vida, a vida dela simplesmente acabou. E o negócio só vai piorando.
Olha lá, sentava-se ereta e imóvel na cadeira de rodas, com pouco ou nenhum movimento voluntário durante horas seguidas. Não piscava espontaneamente e mantinha o olhar fixo à frente, parecendo indiferente ao ambiente, completamente absorta. Seu olhar, quando lhe pediam que o movesse em diferentes direções, era direto, exceto por uma total incapacidade de convergir à vista. Faltava suavidade e modulação delicada na fixação dos olhos. Ele vai relatando. Aí ele vai contar como com o advento, quando ela passa a ser tratada com a levodopa, com a droga, como ela vai ter uma reação, ela tem uma reação súbita, rápida, mas entra em processo de degeneração, de decadência logo a seguir. Entendeu? Nossa, vê aqui. Aqui, ó. Dia 14 de julho, no diário. Depois das excitações e alterações de humor de 9 de julho, o estado da senhorita R tornou-se menos marcado por tensão e hiperatividade. Ela tem conseguido dormir e já não apresenta o tique de limpar o queixo com a mão direita. Infelizmente, após 2 semanas de remissão, sua velha inimiga reapareceu. Ela sofreu 2 crises oculogíricas intensas. E aí vai relatando. Tem uma... Aí interessante, ó. Isso aqui que eu quero passar. Olha só que interessante. Dia 25 de julho, a senhorita R passou 10 dias espantosos quando ela toma droga, manifestando fenômenos que eu jamais pensara serem possíveis. Sua disposição de ânimo tem sido alegre, exaltada e muito lasciva. A conduta social permanece impecável, mas ela desenvolveu um ímpeto insaciável para cantar e contar piadas, monopolizando nosso gravador portátil. Nesses últimos dias, gravou inúmeras canções espantosamente lúbricas e uma profusão de versos leves da década de 20. E a todo momento vem com anedotas e alusões a personalidades atuais, para os meados dos anos 20. Fomos obrigados a pesquisar nos arquivos, consultando jornais antigos na Biblioteca de Nova York. Descobrimos que todas as alusões feitas pela senhorita R dizem respeito ao ano de 1926, o último em que verdadeiramente viveu antes de ser acometida pela doença. Sua memória é fantástica, considerando que ela fala sobre uma época tão remota. A senhorita R quer o gravador e ninguém por perto. Fica no quarto sozinha com o gravador, olha para as pessoas como se não existissem. Está totalmente absorta nas lembranças dos anos 20 e faz o possível para não notar nada do que veio depois. Suponho que é isso o que se chama de reminiscência forçada ou nostalgia incontinente, mas também desconfio que ela sente o passado como sendo o presente e que talvez para ela aquela época nunca tenha sido o passado. Seria possível que a senhorita R jamais tenha realmente saído do passado? Ela poderia estar ainda em 1926, 43 anos depois? Seria 1926 agora? Olha o desenho do carro que ela fez. Olha. Ó. Esse aqui é o desenho do diário dela, que ela desenhou um carro de 1926. Ela ficou presa ela teve a doença a partir de 1926 e ela ficou presa nesse período de tempo. Dali não saiu mais. Olha aqui, ó. A senhorita R procurou-me esta manhã, pela primeira vez em quase 2 semanas. Seu rosto havia perdido ao ar de júbilo e ela parecia ansiosa, preocupada e um tanto confusa. As coisas não podem durar, comentou ela. Alguma coisa horrível está por acontecer. Só Deus sabe o que é, mas coisa boa não será. Tentei descobrir mais, mas a senhorita R balançou a cabeça em negativa. É só uma sensação, não sei dizer mais. Ai, ai. Olha lá, ó. Quando Rose de fato despertou, com a administração da levodopa em 1969, mostrou-se extremamente excitada e animada, porém de um modo estranho. Ela falava de Gershwin e outros contemporâneos seus como se ainda estivessem vivos, de eventos ocorridos em meados dos anos 20, como se tivesse acabado de acontecer. Tinha maneirismos e um modo de falar obsoletos. Dava a impressão de ser uma melindrosa dos anos 20, ressuscitada de repente. Não sabíamos se ela estava desorientada, se tinha noção de onde estava. Eu lhe fiz várias perguntas e ela me deu uma resposta sucinta e arrepiante. Eu sei a data de Pearl Harbor, sei a data do assassinato do Kennedy, registrei tudo, mas nada disso parece real. Eu sei que estamos em 1969.
Sei que tenho 64 anos, mas sinto que é 1926 e sinto que tenho 21 anos. Tenho sido uma espectadora nos últimos 43 anos. Havia muitos outros pacientes que se comportavam como se fossem muito mais jovens. Eles, inclusive, aparentavam sê-lo, como se suas personalidades, seus processos de crescimento e evolução pessoal houvessem sido tolhidos ao mesmo tempo que os demais processos físicos e mentais. E ela vai passando por um processo, ela já não estava bem. Ela vai passando por esse pressentimento que ela teve de que o negócio ia piorar, veio com uma, e aí o Oliver vai relatando no final aqui, ó. Várias vezes perguntei à senhorita R a respeito da estranha nostalgia que ela manifestara em julho de 69. Indaguei ainda como sentia o mundo de um modo geral. Ela normalmente ficava aflita e bloqueada quando lhe faço tais perguntas, mas em algumas ocasiões forneceu informações suficientes para que eu percebesse a verdade quase inacreditável sobre ela. A senhorita R dá a entender que em seu estado nostálgico ela sabia perfeitamente que estávamos em 69 e que sua idade era 64 anos, mas ela sentia que era 1926 e que tinha 21 anos. Acrescenta que não consegue imaginar como é ter mais de 21 anos, pois nunca vivenciou realmente isso. Porém, na maior parte do tempo, não existe coisa alguma, absolutamente nada, nenhum pensamento em sua cabeça, como se ela fosse forçada a excluir um anacronismo intolerável, insolúvel. A lacuna de quase meio século entre a idade que sentia e vivenciava, sua idade ontológica e a idade real oficial. Tem-se a impressão, analisando em retrospectiva, que a levodopa, ao desbloquear a senhorita R por alguns dias, revelou-lhe a lacuna temporal além do compreensível ou tolerável, e que ela subitamente foi forçada a rebloquear a si mesma, e também a possibilidade de voltar a ocorrer qualquer reação semelhante. Ela continua a aparentar muito menos idade que a verdadeira. De fato, em um sentido fundamental, ela é muito mais jovem, mas é uma bela adormecida cujo despertar lhe foi insuportável e que nunca mais despertará. E ele vai relatando outros casos daqueles que tomaram a droga e depois se recusaram a continuar a viver. Tiveram aquelas semanas de despertar e depois simplesmente pararam de viver até morrer. É um livro extraordinário. É um livro extraordinário. Tem fotos, olha só as fotos dos pacientes. Ó. Cheio de fotos dos pacientes. Olha aqui, ó. Totalmente rígido, ó. Ó aqui, ó. E ele vai falando, ele vai contando exatamente sobre isso, sobre cada um deles, como foi com essa administração da droga. Aí ele tem uns apêndices aqui no livro, que ele vai falar sobre como foi fazer o filme com o Robert De Niro, como foi o Robin Williams fazer o papel dele, foi algo que ele achou assim estranho, né? Estranho pra caramba, tal. Mas é um livro que vale a pena. Se vocês estiverem por aí, ó, esse livro você encontra em qualquer livraria. Ó. Né? Tempo de Despertar. Foi um livro, ó. Beleza, gente? Curte o vídeo então, se inscreve no canal, tranquilo? Ó, e comenta, tá? Se você leu o livro, fale sobre ele pra mim. Fale o que você achou. Tranquilo? Beleza? Valeu, gente. Obrigado, hein? Até a próxima. Valeu.